Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma história? Eu sou a professora Adriana Gabardo e vamos seguir com a nossa aula número 23. Para a nossa aula de hoje, nós vamos necessitar do material de registro, caderno ou a folha, para registrar a nossa aula, lápis escrever e lápis colorido, uma folha para atividade, pode ser uma folha sulfite, uma folha de caderno, e borracha e apontador. Então, vou deixar um tempinho para você poder organizar o seu material. Caderno pronto? Então vamos começar a nossa aula revendo o que nós estudamos na nossa aula anterior. Então nós aprendemos sobre o importante papel dos tropeiros para a formação de cidades no nosso estado. Os tropeiros eram homens livres, donos de suas tropas, e levavam mercadorias e gado entre as cidades distantes, além de mensagens. No período em que surgiram os tropeiros, não existiam muitas estradas. As cidades e vilarejos eram poucas e o transporte era muito precário. Agora, você já observou ao seu redor, quando você está na escola, como existem sobrenomes diferentes? Bem diferentes uns dos outros, alguns até bem complicados de se pronunciar. E você sabe o porquê disso? Nós tivemos muitos povos que vieram viver aqui no Brasil. Você conhece alguém que tem o sobrenome Hu, Mauri, Santos, Suchevics, Schaffhauser? São nomes bem diferentes. Então, vamos conhecer alguns descendentes desses imigrantes? Olha o que a professora trouxe aqui para vocês. Prestem atenção. Oi, meu nome é Ian e tenho 9 anos. Sou descendente de belgas. Meu avô veio da Bélgica para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Aqui se casou com uma brasileira que teve 3 filhos. Eita, junto a essas pinturas de seu avô, meu tataravô, são pinturas do século XIX e XX. Olá, meu nome é Alessandro. Eu estudo na Escola Castro. Sou descendente de italianos. O bisavô da minha mãe veio da Itália em 1878, quando tinha guerra e fome. Oi, meu nome é Arthur Ramos dos Santos. Estudo na escola Mirazinha Braga, do 5º ano, da professora Cris. Uma prima, por parte de meu avô paterno, descobriu que nós somos descendentes de negros, indígenas e portugueses. Me falaram que esses portugueses da minha família vieram no início do século XIX de Lisboa, de Portugal, para a Bahia e se espalharam pelo Brasil todo. Meu nome é Luísa e eu sou descendente de luxemburgueses e poloneses.
Os luxemburgueses chegaram ao Brasil em 1829 e os poloneses chegaram em 1871. Eles vieram devido aos problemas enfrentados na Europa e em busca de novas oportunidades. Vocês viram que bacana esses depoimentos? E alguns deles são de estudantes da nossa rede. São colegas de vocês, colegas de classe. Muito bacana. E você? Você tem alguma história de descendência assim na sua família? O que você acha de repente gravar um videozinho contando a sua história para compartilhar com a gente? Fica uma sugestão. E você sabia que aqui no Paraná nós temos diversas localidades colonizadas por povos europeus, asiáticos, árabes, entre outros? Vamos conhecer? E lembrando, colonizar nessa época significava povoar. Então vamos ver no nosso mapa mundi de onde esses povos vieram. Muitos vieram aqui da Europa. Outros do Oriente Médio. Vieram também de duas regiões distintas da Ásia. E essas pessoas, por diversos motivos, optaram por vir morar no Brasil. Aqui no nosso estado, nós tivemos um fluxo maior de pessoas vinda da Alemanha, da Polônia, da Itália, da Ucrânia, do Japão e do Sírio, da Síria e do Líbano. Agora eu quero que você observe nesse mapa, que eu vou voltar para vocês, e localize a cidade onde você mora. E veja se na cidade onde você mora existe alguma colônia dessas que vieram para cá no século XIX e XX. E a outra questão que eu quero que você anote no caderno é se você sabe se é descendente de alguma dessas nacionalidades. E registre daí qual.
quando esses povos chegaram aqui no Paraná, eles foram direcionados para regiões que precisavam de mão de obra. Sim, de mão de obra, de trabalhadores. Então, nós vamos ver agora um período da história da escravização do africano à mão de obra livre e assalariada do imigrante. Por quê? Porque em 1888, o governo brasileiro de Dom Pedro I proibiu a escravização. Em substituição à mão de obra africana escravizada, optou-se pela mão de obra do imigrante, do assalariado europeu, italianos, alemães, poloneses. Desse modo, os afrodescendentes ficaram sem oportunidade de trabalho. E os imigrantes vieram motivados pelas propagandas que o governo brasileiro fazia no exterior, para atrair essas pessoas para vir morar aqui no Brasil. E olha que legal que eu achei para mostrar para vocês. Alguns desses panfletos que foram distribuídos na Europa, no Japão, para incentivar a vinda dessa população. Olha que bacana. Este aqui estava mostrando para o estado de São Paulo, para direcioná-los para São Paulo. Este é um panfleto em japonês, incentivando os japoneses a virem aqui para o nosso país. Este aqui incentivava os alemães e os hamburgueses a virem aqui para o Brasil, para o sul do Brasil e para Santa Catarina. Este aqui era até mesmo de uma cartilha para os imigrantes lerem antes de chegar nas nossas terras. Agora vamos observar um pouco mais atentamente esses cartazes? Agora eu quero que vocês observem um pouco essa imagem. Puderam observar bem a imagem? Ficou bonita, né? Depois a gente traduz. Essa aqui era o cartaz que foi feito para o Japão. Agora, esse cartaz aqui foi feito para os alemães, foi dirigido para eles, para incentivá-los a virem para o Brasil e para a Argentina, para o sul do Brasil, para Santa Catarina. E ele está dizendo assim: um clima saudável para os colonos alemães, condições favoráveis para a aquisição de terrenos, empresas alemães e administradas por alemães.
quero agradecer a professora Karen, de Ensino Religioso, que nos ajudou com essa tradução. Obrigada, professora. Agora vamos voltar a este panfleto aqui, que foi destinado aos italianos para virem aqui para o Brasil. Prestem muita atenção na riqueza de detalhes para incentivar as famílias a virem para o nosso território. Então, aqui está dizendo, in América, na América. Terras no Brasil para os italianos. Navios partindo todas as semanas do Porto de Gênova. Venha construir os vossos sonhos com a família. Então, ele incentivava semanalmente que as pessoas viessem com todos os seus familiares para o nosso território. E dizia mais que o Brasil era um país de oportunidades, com clima tropical, videiras em abundância, quer dizer, para os italianos virem aqui e plantarem suas uvas para fazer o seu vinho. E cheio de riquezas minerais. E que no Brasil eles poderiam ter o castelo deles, uma casa enorme, porque o governo brasileiro daria terras e utensílios para trabalharem. Então, é uma propaganda muito motivadora? É sim. Por quê? Porque ela vai justamente num período em que tinha muitos problemas sociais na Europa. Tinham problemas de fome, de falta de trabalho, de pós-guerra. Então, esses panfletos surgiram como uma esperança de uma vida melhor, porém numa terra bem distante. Esse quadro aqui foi pintado por Antônio Rocco em 1910 e ele é chamado Os Imigrantes. Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes dessa imagem. E lembre-se da campanha feita pelo governo brasileiro para que esses imigrantes venham para cá. Um tempinho para vocês observarem. Prestaram bastante atenção? Então agora eu quero que vocês imaginem o que poderia estar passando na cabeça desse imigrante logo após a leitura desse panfleto. O que será que ele pensou? O que será que eles procuravam?
buscavam nessas novas terras. E eu quero que você represente no seu caderno, por escrito, num balão de diálogo, o que estaria pensando esse imigrante. Então faça assim: desenhe um imigrante, faça um balão de pensamento e escreva o que você acha que eles vieram pensando aqui para o Brasil. Um tempo para você fazer essa atividade. Fizeram a atividade?
Estou curiosa para ver o que você desenvolveu. Se você puder, tira uma foto, encaminha para sua professora que ela vai fazer chegar até mim. E quem sabe na próxima aula eu mostro a sua foto ou o vídeo da sua história sobre a sua família e a imigração. Então, vamos agora analisar essa imagem. O que você observou nessa imagem? Qual a expressão do rosto dessas pessoas? Eles não parecem muito festivos, né? Eles parecem uma expressão mais de preocupação, né? De receio. E vocês viram quantas coisas eles estão levando? É porque eles estão emigrando, eles estão levando toda a vida deles naquelas mochilas. Então agora vamos fazer um registro dessa fonte histórica, porque não deixa de ser uma representação importante do que aconteceu naquele período. Então escreva no seu caderno quem foi que pintou essa obra, o nome do autor, o nome da obra e a data. Eu vou deixar um tempinho e depois volto com a imagem para você responder. Copiaram no caderno? Então agora vamos colocar as respostas sobre essa imagem. Um tempo para você responder.
Vamos agora conferir como ficou o seu caderno. Obra Os Imigrantes. Autor Antônio Rocco. E a data 1910. 1 minuto para você conferir. Agora vamos falar sobre essas viagens. Observem esse navio. Então, é um detalhe de ambiente de navio com imigrantes. Os navios chegavam repletos e eram viagens muito cansativas, porque muita gente vinha atrás dessas terras, desse sonho de construir uma vida melhor. As viagens normalmente duravam 36 dias e não tinham acomodações confortáveis para todo mundo. Às vezes tinham que dormir no convés, às vezes nos beliches tinha uma cama para 4 pessoas. Era bem complicado. E sem contar as condições de higiene, de alimentação, às vezes ficava bem precário. Então, essa propaganda que foi feita pelos governos também acarretavam uma outra coisa. O governo financiava essa viagem e depois eles pagariam com trabalho aqui. Mas nem sempre, quando eles chegavam aqui, as condições eram as prometidas. Olha uma outra foto que bonita essa. Navio aportado com imigrantes posando para a fotografia. Preste atenção nas roupas, as pessoas todas formalmente, se colocando para uma foto histórica. Eu trouxe para vocês o trecho da música América, América, que foi composta por imigrantes italianos já no nosso território, que contavam o que foi essa vinda da Itália, o que eles imaginavam e o que eles encontraram aqui. Então, vamos ler juntos essa imagem? Da Itália nós partimos. Partimos com a nossa honra. 36 dias de navio a vapor. Na América chegamos. América, América, América. Que coisa será essa América? Eles não tinham a menor noção do que eles iriam encontrar aqui. América, América, América. É um lindo ramalhete de flores. Então, representa a esperança de dias melhores. Na América nós chegamos e não encontramos nem palha, nem feno. Quer dizer, não eram as condições que eles imaginavam. Dormimos sobre duro terreno, como animais repousamos. Isso nos faz pensar, não é mesmo? Que condições eles encontraram quando chegaram aqui?
Claro que essa não é uma condição encontrada por todos. A gente sabe que alguns encontraram adversidades. Então, entre os anos de 1870 e 1930, vieram cerca de 3 milhões de imigrantes das mais diferentes origens, entre elas alemães, poloneses, italianos, árabes, espanhóis e ucranianos. E aqui no Brasil, os imigrantes encontraram uma vida difícil, porém, eles acabaram se integrando à nova terra, aos novos costumes, né? E contribuindo com as suas técnicas e também a sua cultura. Agora, lembra que eles disseram que não tinham encontrado nem feno e que dormiram ao relento? Essa imagem nos mostra claramente as condições de alguns imigrantes que foram destinados a regiões mais distantes dos centros urbanos. Nessas imagens aqui, eles receberam o terreno e esse terreno era mata fechada. Então, eles chegaram com as ferramentas, mas não encontraram nada além de uma floresta. Tiveram que derrubar árvores para fazer as tábuas para construir as suas casas. E enquanto as casas não ficavam prontas, eles sim dormiam ao relento. E essa imagem aqui é da nossa Curitiba. São os carroções eslavos em frente do antigo mercado municipal, atual Praça Generoso Marques. Então, o presidente da província do Paraná da época, Lamen Lins, ele distribuiu os imigrantes da nossa região, da nossa cidade, na região metropolitana de Curitiba. Ou seja, ele fez um cinturão verde para que eles pudessem plantar e os seus produtos hortifrutigranjeiros viessem a ser vendidos aqui na praça da capital. E nesse caso, da imagem nos mostra os carroções de frutas e verduras trazidos por esses imigrantes ali na Praça Generoso Marques. Atualmente, no Largo da Ordem, ela está assim, mas essa praça do largo, esse bebedouro, era justamente para dar água aos cavalos desses carroções. Ali também funcionava uma feira com venda dos produtos agrícolas dos imigrantes da região metropolitana. Outra representação que nós temos é esse mural de Poti Lazarotto, que também está no Largo da Ordem, as mulheres imigrantes. Bonito esse mural, né? Observem as polonesas com lenço na cabeça, os seus cestos de frutas. É uma imagem típica Curitiba. Agora eu vou fazer um desafio para você. Vamos fazer uma atividade? Então, você lembra do vídeo que nós vimos do professor Bernini, História ao Quadrado, em que ele representa com ícones a história? Ele faz um desenho simples, mas que representem a ideia do que acontecia naquele período. Então, eu quero que você faça uma história de ícones dos imigrantes, desde a sua terra natal até a sua vida aqui no Brasil. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar uma folha e vamos dividir em 4 pedaços. Nós vamos dobrar ao meio e dobrar ao meio mais uma vez. Assim, abrindo, vocês vão ver os vincos da divisão do quadro. Para cada um desses quadrados, você vai fazer uma das partes do seu desenho, da história dos imigrantes. Ele deve ficar mais ou menos assim. Primeiro quadradinho, a terra natal. Depois, as propagandas que receberam lá nos seus países de origem. Aqui, a viagem. Como será que foi? Como é que você representaria? E aqui, a vida no Brasil. Como foi esses primeiros anos da vida deles aqui no Brasil? Um tempo para você fazer essa atividade.
Terminaram a nossa atividade? Então eu vou esperar a foto do trabalho de vocês. A nossa aula encerra aqui. Um beijo no coração, fiquem bem e até a semana que vem.